Minha filha fingiu uma gravidez inteira. Barriga falsa, ultrassons falsos, até um bebê falso fingindo ser real. E tudo isso, só para manter a farsa nas redes sociais. Eu só descobri quando encontrei a criança no berço, com pilhas nas costas. A Laura havia me contado que estava grávida. Eu chorei de emoção. Ela também chorou. Ela postava tudo nas redes sociais. Ultrassons, vídeos emocionados, fotos com a barriga crescendo. Eu achava estranho o fato de ela nunca deixar ninguém tocar, mas ela dizia que estava sensível, que o médico tinha recomendado evitar. Eu não questionei. O namorado dela, o James, parecia meio deslocado. Quando eu falava do bebê, ele desviava o olhar. Eu achei que fosse nervosismo de futuro pai. Só depois entendi que era outra coisa. A Laura organizou um chá de revelação enorme. Balões, bolo, convidados, tudo filmado. Ela ganhou tantas coisas que encheu o quarto inteiro. Roupas, mamadeiras, fraldas, até um carrinho de bebê caro. Todo mundo achava ela uma futura mãe dedicada. E eu me sentia tão orgulhosa. O parto, segundo ela, foi complicado. Ela disse que teve que ir às pressas para um hospital em outra cidade porque o bebê estava com um problema no coração. Eu fiquei desesperada, querendo ir até lá, mas ela dizia que não podia receber visitas ainda. Ficou 2 dias sem responder mensagens. Quando voltou, disse que o bebê estava bem, mas frágil. Mandou uma foto, um bebê lindo, pequeno, cheio de fios. Eu chorei de novo, sem saber que estava chorando por uma mentira. O tempo passou e algo começou a me incomodar. A Laura nunca me deixava ver o bebê pessoalmente. Dizia que ele dormia muito, que o médico não recomendava visitas, que ela ainda estava se recuperando. Até que um dia eu resolvi aparecer de surpresa. Ela ficou branca quando me viu. Disse que o bebê estava dormindo e pediu para eu não fazer barulho, mas eu insisti. Entrei no quarto e vi o berço, com uma mantinha azul e o bebê deitado ali. Era tão real. Só que quando me aproximei, percebi o erro. A pele era dura, fria, e havia uma pequena fenda nas costas. Um bebê de silicone. Naquele momento, minha mente travou. Ela começou a chorar, dizendo que não sabia mais como parar, que a mentira tinha saído do controle, que tudo começou como um jeito de fazer as pessoas acreditarem nela. Os primeiros meses foram cheios de postagens. Ela mostrava o exame de ultrassom, falava do enjoo matinal, dos desejos estranhos. As fotos pareciam tão reais. Eu mostrava para vizinhos, para colegas de trabalho, orgulhosa. Ela parecia radiante. Mas havia um detalhe que me deixava desconfortável. Ninguém podia tocar na barriga. Ela dizia que doía, que o médico recomendara evitar o contato. Às vezes, quando eu tentava ver de perto, ela se afastava rápido demais. Achei que era coisa de grávida sensível. Nunca imaginei que fosse algo muito pior. O James, o namorado dela, sempre foi um rapaz reservado. Trabalhava muito, quase não falava nada. Quando vinha em casa, ficava no canto, mexendo no celular. Eu tentava puxar conversa sobre o bebê, sobre planos, e ele desviava o olhar. Pensava que era timidez. Agora entendo que era culpa. O chá de revelação foi como uma festa de filme. Centenas de balões, bolo caro, fotógrafo, vídeos para redes sociais. Eu nunca tinha visto tanta gente reunida por ela. Todo mundo falava da mãe do ano. Ela ganhou dezenas de presentes. Roupas de bebê, brinquedos, carrinho, até uma babá eletrônica moderna. Ela filmava tudo, agradecia chorando. Falava sobre o amor mais puro que existe. Eu também chorei. Acreditei em cada palavra. Quando chegou o suposto dia do parto, a Laura me ligou chorando. Disse que o bebê estava com um problema no coração e que precisavam transferi-la para um hospital em outra cidade. Fiquei desesperada. Quis ir junto, mas ela insistiu para eu ficar, dizendo que seria tudo muito rápido. Foram 2 dias de silêncio absoluto. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Eu quase enlouqueci, até que ela mandou uma foto. O bebê, pequeno, com fios no corpo, deitado numa incubadora. Era lindo. E tão real que eu senti um alívio que me fez chorar até soluçar. Ela disse que estava tudo bem, que o bebê se chamava Ethan e que voltaria para casa em alguns dias. Eu não via a hora de segurar meu neto nos braços, mas os dias viraram semanas e as desculpas começaram. Primeiro, o bebê estava fraco demais. Depois, o médico não permitia visitas. Depois, ela mesma dizia que ainda estava se recuperando. Cada vez que eu pedia para ir ver, ela arranjava um novo motivo. Até que um dia, sem avisar, eu fui. Peguei o carro e dirigi até o apartamento dela. Eu precisava ver minha filha e o meu neto. Quando ela abriu a porta, a expressão dela me deu calafrios. Estava pálida, os olhos fundos, o cabelo desgrenhado. Parecia que não dormia há dias. Disse que o bebê estava dormindo, que não era uma boa hora.
mas eu insisti. Eu precisava ver. Entrei no quarto. O berço estava ali, com uma mantinha azul e um cheirinho suave de talco. O bebê parecia tão tranquilo, deitado de lado. Por um instante, senti um calor no peito, até que me aproximei. Algo estava errado. A pele era lisa demais, fria. Eu toquei de leve e senti um material duro. O mundo parou. Afastei um pedacinho da manta e vi uma fenda fina nas costas, com pequenas pilhas enfiadas. Um boneco. Minha cabeça girou. Eu me virei e encontrei a Laura chorando, tremendo, pedindo para eu não gritar. Disse que não sabia mais como sair daquilo, que tinha começado como uma brincadeira, uma forma de chamar atenção, de mostrar para o mundo que ela era amada, admirada, e que depois tudo saiu do controle. Mas o que me destruiu não foi isso. Foi quando ela, soluçando, confessou que o James sabia de tudo desde o começo, que ele ajudou a comprar o boneco, que ele editava as fotos, que ele fingia ser o pai perfeito só para ganhar seguidores também. Naquele momento, eu não sabia se sentia raiva, vergonha ou pena. Só lembro de olhar para o berço e pensar que nunca mais conseguiria acreditar em nada que viesse dela. Depois que descobri o boneco, eu não consegui dizer nada por um tempo. Fiquei parada, olhando para aquele berço como se ainda houvesse alguma explicação plausível, mas não havia. A Laura chorava, segurando a cabeça, repetindo que não queria me decepcionar. Eu mal conseguia respirar. Ela disse que tudo começou com uma mentira pequena, que tinha inventado a gravidez porque achava que o James iria deixá-la. Segundo ela, ele vivia dizendo que queria formar uma família, mas nunca dava um passo real para isso. Um dia, ela contou que estava grávida, e ele acreditou. Ou fingiu acreditar, não sei mais. Disse que a reação dele foi estranha, que ele ficou quieto por alguns segundos, e depois apenas disse, tudo bem. A partir dali, a mentira cresceu. Ela começou a postar nas redes, e as pessoas reagiam com carinho, com atenção. Mensagens, presentes, elogios. E quanto mais ela recebia aquilo, mais difícil era parar. Quando perguntei sobre os ultrassons falsos, ela contou que comprou tudo em um site. Havia fóruns e grupos online onde pessoas trocavam imagens, nomes de clínicas falsas, aplicativos que simulavam batimentos. Ela sabia o que estava fazendo. Cada detalhe foi planejado. O que me doía era perceber o quanto ela se dedicou a essa farsa, mas nunca conseguiu se dedicar à própria vida. Ela passou noites editando vídeos, inventando histórias, montando uma gravidez inteira baseada em likes. Eu perguntei sobre o James. Ela hesitou. Disse que ele descobriu a verdade no 3º mês, que achou que ela fosse louca, mas depois acabou entrando na onda. Segundo ela, ele também começou a gostar da atenção. As pessoas os tratavam como um casal perfeito. Eram convidados para campanhas. Recebiam produtos de graça. Eles começaram a viver disso. De uma mentira. Eu olhei para ela e perguntei: e quando o bebê nasceu, o que você pensou que ia acontecer? Ela abaixou a cabeça e respondeu que não sabia. Que achava que de alguma forma conseguiria resolver. Mas quando o momento chegou, ela inventou o parto em outra cidade para ganhar tempo. O boneco foi ideia do James. Ele disse que poderiam usar para fotos rápidas, só até encontrarem uma saída. Mas as fotos deram tão certo que ela continuou. As pessoas comentavam sobre o bebê, perguntavam o nome, mandavam presentes, e ela se sentia viva. Quando terminou de falar, eu percebi que estava chorando. Não de pena, mas de um tipo de raiva que eu nunca tinha sentido antes. Eu perguntei se ela entendia o tamanho do que tinha feito. Não só comigo, mas com todo mundo. Ela respondeu que sim, mas que não sabia mais como consertar. Que cada vez que pensava em contar a verdade, sentia pavor. Disse que tinha medo de ser ridicularizada, cancelada, esquecida. Naquele momento, eu percebi que a Laura não estava apenas arrependida. Ela estava completamente perdida. Eu saí do quarto sem dizer nada. Sentei na sala, tentando entender como minha filha, aquela menina que eu criei com tanto esforço, havia chegado a esse ponto. E então, ouvi um som vindo do berço. O boneco ligando sozinho, soltando um choro eletrônico baixo e repetitivo. O som mais frio e vazio que já ouvi na vida. A Laura correu para desligar. Ficou em pé, olhando para mim e disse que precisava de ajuda, mas eu não sabia o que responder. Nos dias seguintes, ela tentou me procurar várias vezes. Eu não atendi. Eu precisava de tempo. O James também me mandou mensagens, dizendo que não era bem assim, que ela estava passando por um momento difícil. Eu não respondi. Só que a história não parou ali. Algumas semanas depois, as pessoas começaram a desconfiar. As postagens dela diminuíram. Alguém notou que o bebê não crescia nas fotos.
que a mesma roupa aparecia várias vezes. Um perfil anônimo publicou um vídeo comparando as imagens, provando que era um boneco. Em poucas horas, o nome da Laura estava em todos os lugares. Ela tentou negar no início, mas as provas eram óbvias. O vídeo viralizou, e os comentários eram cruéis. Chamavam ela de doente, de mentirosa, de psicopata. E mesmo sabendo que ela merecia enfrentar as consequências, parte de mim doía de ver aquilo. No dia seguinte, ela apareceu na minha porta, destruída. Disse que o James tinha sumido, que ele apagou todas as contas e deixou ela sozinha. Ela tremia, com os olhos vermelhos, pedindo para entrar. Eu deixei. Porque no fim das contas, era minha filha, mesmo depois de tudo. Mas eu ainda não sabia o quanto pior aquilo iria ficar. Naquela noite, quando deixei a Laura entrar, ela parecia outra pessoa, o rosto inchado de tanto chorar, o cabelo embolado, as mãos tremendo. A primeira coisa que ela fez foi sentar no chão da sala e começar a pedir desculpas. Repetia sem parar que não queria enganar ninguém, que só queria ser alguém. Ela dizia que tudo começou por desespero, que sempre se sentiu invisível, que via todo mundo sendo amado, tendo reconhecimento, e que queria sentir isso também. Eu ouvia em silêncio, tentando encontrar a filha que eu conhecia no meio daquela confusão. Ela contou que o James foi quem teve a ideia de transformar a gravidez em um projeto de casal. Ele dizia que ninguém liga para histórias normais, que a internet gosta de drama. Então, cada postagem era pensada como um episódio. Até o parto falso foi roteirizado. Eles criaram um enredo inteiro. Ela parecia em transe contando aquilo, como se ainda estivesse dentro do papel, mesmo depois de tudo. Eu perguntei por que não parou quando percebeu que a mentira estava grande demais. Ela respondeu que não conseguia. Que toda vez que tentava confessar, alguém novo mandava uma mensagem de carinho, ou uma marca oferecia uma parceria, e ela se convencia de que precisava continuar. Era como um vício. Ela passou a noite em casa, deitada no sofá, sem conseguir dormir. Eu fiquei acordada também, olhando para ela e tentando imaginar o que se passava na cabeça da minha filha. No dia seguinte, a casa dela foi invadida por jornalistas. O vídeo da farsa já tinha milhões de visualizações. As pessoas queriam ver o berço, o boneco, o lugar onde a mãe fake viveu. Eu pedi para ela não voltar lá por enquanto, mas ela insistiu. Disse que precisava consertar as coisas. Quando chegamos, o apartamento estava revirado. Alguém tinha arrombado a porta. Provavelmente algum curioso. O berço estava vazio. O boneco tinha sumido. Ela ficou pálida. Disse que tinha deixado o boneco ali, embrulhado num cobertor. Ficou andando de um lado para o outro, repetindo que não podia sumir, que precisava mostrar a verdade. Eu não entendi na hora o que ela queria dizer, até ver o celular dela vibrando. Mensagens de desconhecidos. Alguns zombando, outros ameaçando. Diziam que sabiam onde ela morava, que queriam ver o bebê de mentira. Aquele tipo de crueldade que a internet produz em minutos. Eu insisti para voltarmos para casa, mas ela estava em choque. Ficava repetindo que precisava recuperar o boneco, que sem ele tudo ficaria pior. Era como se aquilo fosse o último pedaço da mentira que ela ainda conseguia controlar. Nos dias seguintes, a situação piorou. A Laura não conseguia sair de casa. Toda vez que alguém passava na rua, ela corria para a janela para ver se estavam filmando. As redes sociais dela foram invadidas. As marcas que a patrocinavam apagaram todas as postagens. Ela me ligava de madrugada, dizendo que ouvia o choro do boneco. Eu dizia que era só imaginação, que ela precisava descansar, mas ela jurava ouvir o som vindo do corredor. Uma noite, ela me mandou uma mensagem dizendo que o boneco tinha voltado. Eu fui até o apartamento dela correndo. Quando entrei, encontrei o berço no mesmo lugar, com o boneco lá dentro, só que sem as pilhas. Ela disse que alguém tinha deixado na porta, que não sabia quem. Eu tentei convencê-la a sair da cidade por um tempo, ficar comigo, se afastar de tudo, mas ela se recusou. Disse que precisava enfrentar, mostrar arrependimento, limpar o nome. Então ela gravou um vídeo. Falou olhando para a câmera sem maquiagem, com o rosto abatido. Contou tudo, como começou a mentira, como o James participou e como ela tinha perdido o controle. Pediu desculpas para todo mundo. Disse que queria desaparecer, mas que não podia fugir da verdade. O vídeo viralizou. Milhões de visualizações em poucas horas. Só que, em vez de ajuda, ela recebeu mais ódio. As pessoas riam, diziam que ela estava fingindo arrependimento. Naquela noite, o James postou um vídeo também. Só que o dele era diferente. Ele dizia que não sabia de nada, que tinha sido enganado como todos os outros, que ela era obcecada por atenção. A Laura assistiu ao vídeo na minha frente. Não disse nada. Apenas levantou e foi pro quarto.
Quando voltei para ver se ela estava bem, encontrei o berço vazio. E o boneco, de novo, tinha sumido. Procurei o boneco pela casa inteira, mas ele realmente não estava mais lá. As janelas estavam fechadas, a porta trancada. Nada indicava que alguém tivesse entrado. A Laura estava sentada na cama, olhando para o chão, completamente imóvel. Perguntei se ela mesma tinha tirado o boneco dali, mas ela negou. Disse que ouviu barulhos, como passos, e que quando levantou, o berço estava vazio. Naquele momento, percebi que ela não estava bem. Havia algo quebrado dentro dela. Não era só vergonha ou culpa. Era como se ela não soubesse mais o que era real. Passei a noite no apartamento dela, por medo do que pudesse acontecer. A cada som do vento ou rangido da madeira, ela se assustava. Repetia que o boneco era a prova de que tudo tinha sido real, de um jeito torto, e que agora as pessoas iam achar que ela inventou até o arrependimento. Na manhã seguinte, ela não quis sair do quarto. Ficou deitada, encarando o teto, o celular na mão. As notificações não paravam. Insultos, ameaças, piadas. Eu peguei o aparelho dela e desliguei. Ela se irritou. Disse que eu estava tentando calá-la, igual todo mundo. Eu não retruquei. Apenas sentei ao lado dela, esperando o surto passar. Algumas horas depois, bateram à porta. Era a polícia. Eles vieram investigar a invasão anterior. Fizeram perguntas, tiraram fotos e disseram que a exposição nas redes podia ter atraído curiosos. Um dos oficiais olhou para Laura com pena. Perguntou se ela queria prestar queixa contra alguém. Ela apenas balançou a cabeça. Depois que eles foram embora, o silêncio tomou conta do lugar. E foi nesse silêncio que ela desabou de vez. Disse que o James destruiu tudo, que ele sabia de cada detalhe, que foi ele quem escreveu as legendas, quem planejou o parto emergencial. E agora, ele a deixava como a única culpada. Fiquei calada. Eu não sabia o que era verdade ou mentira naquele ponto. Só sabia que minha filha precisava de ajuda. Nos dias seguintes, levei-a para minha casa. Achei que, longe das câmeras, ela poderia respirar. No começo, parecia funcionar. Ela ajudava na cozinha. Ficava mais calma. Mas bastava o telefone tocar ou alguém comentar sobre o escândalo. E ela voltava a chorar. Um dia, encontrei ela no quarto, segurando uma sacola. Dentro estavam algumas roupas de bebê, as mesmas do enxoval falso. Ela disse que não conseguia jogar fora, que olhar para aquilo fazia doer, mas jogar fora seria admitir que nada daquilo existiu. Foi aí que eu percebi o quanto ela estava afundada nessa ilusão. Começamos terapia. Ela aceitou, mas com relutância. As primeiras sessões foram caóticas. Ela chorava, gritava, dizia que todo mundo queria apagá-la. Mas depois de algumas semanas, parecia estar melhorando. Começou a admitir o que fez, a entender o quanto se perdeu tentando ser aceita. Eu quase acreditei que as coisas iam se estabilizar. Até o dia em que o James reapareceu. Ele me ligou primeiro. Disse que queria acertar as coisas, que estava preocupado com ela. Pediu para vir até a casa. Contra meu instinto, deixei. Quando ele chegou, parecia o mesmo de sempre. Calmo, educado, com aquele jeito frio de quem mede cada palavra. A Laura ficou paralisada ao vê-lo. Depois, começou a tremer. Disse para ele ir embora. Ele tentou se justificar. Disse que estava recebendo ameaças também, que só queria conversar. Mas quanto mais ele falava, mais eu percebia que estava mentindo. Ele tentava inverter tudo. Dizia que ela o manipulou, que ele só fingiu acreditar para não abandoná-la grávida, que se tornou refém da mentira dela. A Laura ficou muda, só olhando para ele, até que, de repente, começou a rir. Um riso nervoso, sem controle, que me deu arrepios. Disse que ele podia enganar todo mundo, mas não a mim, que ele tinha sido o primeiro a sugerir simular o bebê. Os dois começaram a discutir, e eu precisei intervir. Pedi para ele sair. Antes de ir, ele olhou para mim e disse que ela ainda não tinha contado tudo. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Depois que ele foi embora, perguntei o que ele quis dizer. A Laura hesitou. Disse que havia uma parte da história que eu não sabia. Algo que ela fez antes de inventar a gravidez. Mas antes que eu pudesse insistir, ela se fechou de novo. Disse apenas uma frase. Se você soubesse, mãe. Talvez nunca mais olhasse para mim do mesmo jeito. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada, revendo cada detalhe desde o início. A notícia da gravidez, as postagens, o parto falso, o boneco, a exposição. Tudo parecia um pesadelo que eu não conseguia acordar. E agora, essa nova frase dela. Algo que eu não saberia lidar. De manhã, tentei conversar com ela. Fiz café, levei até o quarto e perguntei com calma o que ela quis dizer.
A Laura ficou em silêncio, mexendo no açúcar da xícara sem beber nada. Depois, olhou para mim e disse que precisava me mostrar algo. Ela pegou o celular, desbloqueou e abriu uma pasta escondida, protegida por senha. Dentro, havia dezenas de vídeos que eu nunca tinha visto. Eram antigos, de antes da suposta gravidez. Nos vídeos, ela aparecia com o James, ensaiando falas, testando ângulos, gravando cenas de revelações. Eles criavam histórias diferentes como se fossem influenciadores especializados em tragédias. Um vídeo mostrava ela fingindo que havia sido traída. Outro, que tinha perdido um bebê. Todos feitos para gerar engajamento. Ela explicou que era um projeto experimental, uma tentativa de viralizar, que eles queriam construir perfis falsos e criar narrativas dramáticas para estudar o comportamento do público. Mas o plano fugiu do controle quando um dos vídeos deu certo. O primeiro em que ela fingia estar grávida. Foi nesse ponto que tudo começou a se misturar. O que era personagem e o que era real se perdeu. Ela falou com voz trêmula que começou a acreditar na própria encenação, que gostava da atenção, das mensagens de apoio, da sensação de ser alguém importante. Disse que o James também se empolgou e juntos decidiram seguir o roteiro. Mas o que me deixou em choque veio depois. Ela contou que, pouco antes de anunciar a gravidez, havia fingido um aborto em outra conta, um perfil falso, com outro nome, que também viralizou. Ela recebia mensagens de mulheres reais, contando suas histórias, pedindo conselhos, e ela respondia como se fosse uma delas. Quando o perfil perdeu força, ela simplesmente o abandonou e criou o novo, o da gravidez. Fiquei sem palavras. Era mais do que uma mentira. Era manipulação. Eu perguntei se o James sabia dessa conta. Ela confirmou. Disse que ele até ajudou a planejar a transição para a nova narrativa. Eles tratavam tudo como uma série, episódios de uma vida inventada. Eu senti um enjoo forte, um peso no peito. Perguntei se havia ganhado dinheiro com isso. Ela disse que sim, que tinham recebido doações e parcerias, mas que o James ficou com quase tudo. Ela só queria o reconhecimento. O arrependimento dela parecia real, mas já era tarde. Tudo que ela tocou virou mentira. E agora eu não sabia se podia acreditar nem nas lágrimas. Passei o dia tentando processar aquilo. Ela ficou trancada no quarto. À noite, ouvi barulho de algo caindo e corri para ver. Ela estava no chão, cercada por fotos e presentes antigos. Chorava, dizendo que não queria mais ser ninguém. Ajoelhei ao lado dela. Pela primeira vez, senti mais pena do que raiva. Ela estava quebrada. Eu abracei, mesmo sem saber se estava fazendo o certo. Nos dias seguintes, percebi que ela começou a escrever. Passava horas no computador. Quando perguntei, disse que era um livro, uma forma de contar tudo do próprio jeito, antes que alguém contasse por ela. Disse que precisava tomar o controle da própria história. Eu deixei. Talvez fosse uma forma de cura. Até que, uma tarde, recebi uma ligação da polícia. Tinham encontrado o James. Ele estava em outro estado, escondido. Disseram que ele estava sendo investigado por fraude digital e uso de identidade falsa. Parece que ele não só participou da farsa, como usou as contas para aplicar golpes em marcas e patrocinadores. Quando contei para Laura, ela ficou em silêncio. Depois murmurou que sabia que ele faria isso algum dia, mas então acrescentou algo que me gelou por dentro. Mãe, se ele for preso, ele vai levar tudo com ele. Perguntei o que ela queria dizer, mas ela apenas desviou o olhar. No dia seguinte, ela desapareceu. Deixou o computador ligado, a xícara de café ainda quente e uma folha na mesa com uma frase escrita à mão. Eu vou resolver isso antes que alguém resolva por mim. Quando encontrei aquele bilhete, meu corpo inteiro travou. Tentei me convencer de que ela só tinha saído para esfriar a cabeça, mas algo dentro de mim dizia que era diferente. Liguei várias vezes, mandei mensagens, procurei entre as coisas dela. Nada. O celular dela ficou desligado o dia inteiro. Esperei até a noite. Quando o sol se pôs e ela ainda não tinha voltado, fui à polícia. Mostrei o bilhete, expliquei tudo o que vinha acontecendo. O policial fez anotações. Perguntou se ela tinha histórico de fugir de casa, se estava em tratamento. Eu respondi que sim, que ela fazia terapia, mas que a situação tinha piorado muito depois da exposição. Eles registraram o desaparecimento, mas disseram que, tecnicamente, ela era adulta e podia ter ido por vontade própria. Aquilo me deixou desesperada. Voltei para casa e revirei o quarto dela. Foi aí que encontrei o notebook aberto, com um arquivo inacabado. Era o livro que ela estava escrevendo. O título me fez estremecer. O bebê que nunca nasceu. Li as primeiras páginas. Era uma mistura de confissão e desabafo. Ela falava sobre solidão,
sobre sentir que só existia quando alguém a observava. Escrevia que a internet tinha se tornado o único lugar onde ela sentia que era alguém. Cada palavra soava como um pedido de ajuda, mas no final do arquivo havia um parágrafo inacabado. Se eu sumir, não é porque quero fugir, é porque ainda tem algo que preciso recuperar. Algo que o James tirou de mim. Depois disso, silêncio. Passei a noite em claro, esperando alguma notícia. Por volta das 5 da manhã, ouvi batidas na porta. Quando abri, era ela. Suja, com os olhos vermelhos, tremendo. Ela entrou sem dizer nada e foi direto pro quarto. Eu perguntei onde ela estava, mas ela não respondeu. Fiquei parada, sem saber o que fazer. Alguns minutos depois, ouvi o som de um zíper abrindo. Fui até lá e vi ela tirando algo de uma mochila. O boneco. O mesmo boneco que tinha desaparecido. Ele estava embrulhado num cobertor, sujo, com marcas de terra. Eu perguntei onde ela o encontrou. Ela disse apenas: "Eu fui buscar o que era meu." A voz dela era baixa, quase sem emoção. Disse que tinha ido até a antiga casa onde morava com o James, que ele ainda estava usando o apartamento como depósito e que o boneco estava lá, guardado dentro de uma caixa com equipamentos de gravação. Ela pegou e saiu antes que ele a visse. Eu não sabia se acreditava. Tudo nela parecia instável. Nos dias seguintes, ela ficou obcecada pelo boneco. Limpava, arrumava as roupinhas, colocava no berço que trouxe de volta para o meu quarto de hóspedes. Dizia que precisava terminar a história direito, que o mundo precisava entender. Eu tentei conversar, mas ela não ouvia. Falava como se o boneco fosse uma parte dela, uma lembrança que ninguém podia tirar. Quando a polícia me ligou novamente, disseram que o James tinha prestado depoimento e admitido parte das mentiras. Confessou que ajudou na encenação e que lucrou com a farsa, mas colocou toda a culpa emocional nela. Disse que a Laura era instável, perigosa e manipuladora. Mostrei a notícia para ela. Ela olhou, respirou fundo e disse apenas: "Então é assim que ele quer terminar a história?" Naquela noite, ela sumiu de novo. Só que desta vez, levou o boneco junto. Eu saí pela cidade procurando. Liguei para hospitais, motéis, amigos. Nada. Até que 2 dias depois, uma mensagem chegou no meu celular. Era dela. "Não precisa me procurar. Só quero mostrar a verdade. Você vai entender quando ver." A mensagem vinha com um link. Um vídeo. Quando cliquei, tremi. Era uma transmissão ao vivo. A Laura estava em um parque, o boneco no colo, falando para a câmera. Dizia que estava cansada de ser chamada de mentirosa, que ninguém entendia o que ela realmente quis fazer. O público subia rápido. Milhares de pessoas assistindo, comentando, uns rindo, outros implorando para ela parar. Eu tentava ligar, mandar mensagens, qualquer coisa, mas ela ignorava. Ela terminou o vídeo dizendo: "A verdade não é o que vocês veem. É o que vocês escolhem acreditar." E então, a tela escureceu. A transmissão foi encerrada. Foram as últimas palavras que ouvi da minha filha. Depois da transmissão, o silêncio que ficou foi insuportável. As redes sociais explodiram. Em poucas horas, o vídeo da Laura já estava em todos os lugares. Recortado, distorcido, transformado em piada, em exemplo de como a fama destrói. Eu assisti uma vez. Não consegui assistir de novo. As pessoas escreviam coisas horríveis. Diziam que ela merecia o que estava acontecendo, que era doente, que estava fazendo tudo por atenção. Ninguém via o desespero nos olhos dela. Ninguém entendia que aquilo já não era sobre fama. Era sobre perda total da própria identidade. Passei a noite acordada tentando rastrear onde ela estava. Liguei para a polícia, mostrei o vídeo, pedi para encontrarem o local. Eles conseguiram identificar o parque pelo fundo. Era um lugar pequeno, a cerca de 20 minutos da minha casa. Fui para lá no mesmo instante. Quando cheguei, o parque estava vazio. Só havia um cobertor no chão, o mesmo que ela usava para enrolar o boneco. O boneco estava ali, sozinho, limpo, deitado como se alguém o tivesse colocado com cuidado, mas a Laura não estava. Chamei por ela, corri pelo parque, procurei em cada canto, em cada trilha, nada. Liguei para a polícia de novo, e eles começaram uma busca mais ampla. Foram horas de espera. O sol nasceu, o parque encheu de curiosos, jornalistas, gente querendo tirar foto do cenário do vídeo. Eu sentia vergonha e raiva, mas principalmente medo. No fim do dia, a polícia encontrou sinais de que ela tinha passado por ali. Pegadas, um copo, uma bolsa caída perto do lago. Mas nada da Laura. Nas semanas seguintes, as buscas continuaram, mas aos poucos o interesse da mídia desapareceu. A internet encontrou outro escândalo para comentar.
e a história da Laura virou só mais um caso esquecido. Eu continuei indo ao parque todos os dias, sentando no mesmo banco onde ela apareceu no vídeo. Parte de mim acreditava que ela voltaria. Outra parte achava que talvez ela não quisesse ser encontrada. Um mês depois, recebi uma caixa pelo correio, sem remetente. Dentro havia um pendrive e uma pequena carta, com a caligrafia dela. Se você está lendo isso, é porque decidi parar de fugir. Eu não quero mais que ninguém fale por mim. Mãe, não tente me procurar. Eu não vou tão longe, mas preciso desaparecer de verdade. Só assista ao vídeo. Eu tremi. Coloquei o pendrive no computador, o coração disparado. O vídeo começava com ela em um quarto escuro, iluminada só por uma lâmpada fraca. Parecia tranquila, mas os olhos estavam diferentes. Cansados, mas serenos. O boneco estava no colo, outra vez. Ela dizia que sabia que o que fez não tinha desculpa, que não esperava perdão, nem fama, nem redenção. Disse que o erro dela não começou com a mentira, mas com o vazio que ela nunca soube preencher. Falou que o James não era o culpado, nem o público, nem eu. Disse que, no fundo, tudo o que ela queria era ser vista, não como personagem, mas como pessoa, e que o bebê falso era só um símbolo disso. A única coisa que ela conseguiu criar e fazer as pessoas amarem. No final, ela olhou para a câmera e disse: "Eu prometo que agora é de verdade. Eu vou me tornar alguém nova, sem roteiro, sem seguidores, sem mentira. Quando eu estiver pronta, você vai saber." O vídeo terminava com ela saindo do quarto, levando o boneco nos braços. Eu mostrei para a polícia, mas eles disseram que não havia nada que indicasse onde ela estava. Apenas um fundo neutro, sem pistas. Hoje já faz 3 meses desde aquele vídeo. Nenhuma notícia, nenhum sinal. Mas às vezes, à noite, recebo mensagens de contas novas nas redes sociais. Sem foto, sem nome. Sempre a mesma frase: "Mãe, ainda estou escrevendo minha história. Não sei se é ela. Não sei se quero saber." Depois das mensagens anônimas, eu passei dias sem conseguir pensar em outra coisa. Cada notificação nova me fazia gelar. As contas surgiam, mandavam uma única frase: "Mãe, ainda estou escrevendo minha história." E desapareciam em seguida. Nenhuma dava para rastrear, nenhum detalhe. A polícia dizia que provavelmente era alguém tentando me provocar. Que quando uma história viraliza, sempre aparecem pessoas se passando pelos envolvidos. Mas no fundo, eu sabia. Havia algo no jeito da escrita, no tempo das mensagens. Era como se ela realmente estivesse do outro lado. Mesmo assim, eu não contava para ninguém. Guardava tudo para mim. Comecei a revisar o livro que ela estava escrevendo. Eu lia e relia, tentando encontrar qualquer pista. Num dos rascunhos, havia um trecho estranho, quase como um código. As histórias que a gente cria moram onde ninguém olha, nos bastidores, no silêncio entre as versões. Era o tipo de frase que a Laura escreveria quando queria dizer algo sem dizer. Eu comecei a procurar esse padrão em tudo: postagens antigas, e-mails, comentários de vídeos. Parecia loucura, mas eu estava disposta a seguir qualquer rastro. Foi assim que encontrei uma conta nova no Instagram. Poucos seguidores, nenhum rosto, mas o nome do perfil me chamou a atenção: Behind the Version. As publicações eram discretas, frases soltas, pedaços de texto, mas o tom era idêntico ao da Laura. Em uma das postagens, havia uma foto desfocada de um parque, o mesmo parque do vídeo. A legenda dizia: "Algumas histórias precisam morrer para que outras possam nascer." Eu printei e levei à polícia. Eles verificaram o IP, mas disseram que o acesso vinha de vários lugares diferentes, como se estivesse sendo mascarado. Naquela noite recebi outra mensagem, desta vez mais longa: "Você sempre quis que eu fosse alguém melhor. Talvez agora eu esteja conseguindo. Não sou mais a Laura que você conhecia, mas continuo sendo sua filha." Eu chorei. Era ela. Tinha que ser. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e medo. Parte de mim queria que ela voltasse. Parte de mim temia o que isso significaria. Eu não sabia se ela estava curada, arrependida, ou apenas encenando uma nova versão de si mesma. Até que, de repente, as mensagens pararam. Silêncio absoluto. Nenhuma notificação, nenhuma conta nova. Fiquei inquieta, checando o celular a cada minuto. E então, uma semana depois, a televisão mostrou uma reportagem curta, quase despercebida. Falava sobre uma mulher em uma clínica de reabilitação para dependência digital em Portland, que havia se internado voluntariamente depois de perder o controle da própria identidade nas redes sociais. Não mostravam o rosto, apenas uma silhueta de costas. Mas eu reconheci a postura. A forma como ela segurava o cabelo, o jeito de mexer as mãos. Era a Laura. Entrei em contato com a clínica,
mas eles disseram que não podiam confirmar nomes por questão de privacidade. Insisti, chorei, implorei, nada. Comecei a escrever cartas. Toda semana, uma diferente. Falava sobre casa, sobre o jardim, sobre os dias que ainda esperava revê-la. Enviava todas para a clínica, mesmo sem ter certeza de que chegariam a ela. 2 meses depois, recebi uma carta de volta, sem remetente, sem endereço, apenas uma folha simples com letra dela. Li suas cartas. Estou tentando aprender a existir sem precisar ser vista. Ainda não sou a pessoa que quero ser, mas estou viva, e isso já é um começo. Eu li aquela frase dezenas de vezes. Guardei a carta numa caixa, junto com o bilhete antigo, o pendrive e as fotos do enxoval. Hoje, faz 1 ano desde o início de tudo. A internet esqueceu a história, mas eu não. Ainda sonho com o dia em que ela vai bater na minha porta sem câmeras, sem seguidores, sem medo. Às vezes acordo no meio da noite e olho para o quarto vazio que era dela. E imagino que em algum lugar ela esteja escrevendo de verdade. Talvez o fim da própria história. Dessa vez sem precisar mentir. O tempo passou, mas o silêncio da Laura continuou me acompanhando como um eco. Eu seguia com minha vida, mas tudo ainda girava em torno dela. Cada notícia, cada mulher com o mesmo cabelo, cada risada distante me fazia virar o rosto achando que podia ser minha filha. A carta dela foi o único contato real em 1 ano inteiro. Guardei-a dentro de um livro que ficava na cabeceira da cama, como se aquele pedaço de papel fosse um elo entre nós. Certa manhã, recebi um e-mail estranho. O remetente era uma conta nova, com o nome New Chapter Doc. O assunto dizia apenas versão final. Eu hesitei antes de abrir. Quando o fiz, encontrei um arquivo em anexo com o mesmo nome do livro que ela escrevia, O Bebê que Nunca Nasceu. Meu coração disparou. Abri o documento e lá estava o texto completo, 220 páginas. Ela havia terminado o livro, mas o que me chamou a atenção não foram as primeiras páginas. Era o final. Nos últimos capítulos, ela escrevia sobre uma mulher que inventa uma gravidez, é exposta, desaparece e depois de se esconder, decide começar de novo com outro nome, longe de tudo. Mas havia algo diferente. A narradora não era mais a mulher mentirosa, era a mãe. Ela tinha reescrito a história pelos meus olhos. Cada detalhe, cada lembrança, cada pensamento, tudo ali era o que eu sentia, mas nunca disse a ninguém. Era como se ela tivesse lido minha mente. No final, havia um parágrafo que me fez chorar sem conseguir parar. Minha mãe sempre quis que eu tivesse um futuro, mas eu só sabia olhar para o passado. Se um dia ela ler isso, quero que saiba que a mentira acabou. Eu não quero mais seguidores. Eu só quero ser alguém real, mesmo que ninguém mais saiba o meu nome. Fechei o arquivo tremendo. Minutos depois, o e-mail desapareceu da minha caixa de entrada, como se nunca tivesse existido. Levei o arquivo para a polícia, e eles confirmaram que o IP vinha de um abrigo em Seattle. Fui até lá sem pensar 2 vezes. Chegando, uma assistente social me atendeu. Eu perguntei se a Laura estava lá. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou meu nome completo. Quando eu disse, ela me conduziu para uma sala pequena. Sobre a mesa, havia um envelope. Ela disse que não podia me dar informações diretas, mas que, às vezes, algumas pessoas deixam mensagens para quando a família aparece. Abri o envelope. Dentro, havia uma fotografia impressa. Era a Laura. Cabelos curtos, sem maquiagem, sorrindo de um jeito sereno que eu não via desde que ela era criança. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. Eu encontrei paz em ser ninguém. Agora posso ser qualquer pessoa. A funcionária me explicou que a mulher da foto tinha ficado um tempo lá, mas saiu havia algumas semanas. Disse que estava indo para outro estado, tentar recomeçar de verdade. No caminho de volta para casa, senti algo que não sentia há muito tempo. Alívio. Não porque ela tinha desaparecido de novo, mas porque pela primeira vez, parecia estar viva de verdade. Hoje guardo a foto junto da carta e do pendrive. Às vezes ainda chegam mensagens anônimas. Textos curtos, sem assinatura, sempre com o mesmo padrão. Não procure por mim, só lembre que eu existo. Eu parei de responder. Aprendi que talvez o amor de mãe também seja isso, deixar ir, mesmo quando o instinto manda segurar. Ainda não sei onde a Laura está. Talvez em outra cidade, talvez usando outro nome, talvez apenas sendo alguém comum. Mas sempre que entro nas redes sociais e vejo uma nova conta de alguém contando sua história com palavras sinceras, eu me pego pensando se pode ser ela, finalmente contando algo verdadeiro. E dessa vez,
Eu espero que ninguém duvide. Já faz quase 2 anos desde o dia em que vi a Laura pela última vez. E mesmo que a vida tenha seguido, ela ainda está em tudo. No jeito que eu dobro as roupas, no silêncio que fica depois do jantar, até no cuidado exagerado que tenho ao postar qualquer coisa nas redes sociais. Eu não consigo ver uma foto de bebê sem lembrar dela, da barriga falsa, das lágrimas reais. Às vezes, quando volto ao parque onde tudo terminou, sento no mesmo banco e observo as pessoas passando. Crianças correndo, casais tirando fotos, influenciadores gravando vídeos, todos tentando capturar algum momento perfeito. E eu fico pensando em quantas daquelas vidas são reais. Depois da última carta e da foto, nunca mais recebi notícias diretas. Mas algo em mim diz que ela está bem. Não sei explicar. É só um tipo de intuição de mãe. Aquela que sobrevive mesmo quando tudo o resto quebra. Há alguns meses, decidi vender minha casa. Era o lugar onde a Laura cresceu, onde começou e terminou a mentira. Cada canto parecia uma lembrança congelada. As paredes guardavam ecos demais. Mudei para um apartamento menor, num bairro tranquilo. Foi quando comecei a receber envelopes estranhos, sem remetente, sempre com uma única folha dentro. E em todas, uma citação diferente. Frases sobre recomeço, perdão, verdade, nenhuma assinada. O terceiro envelope me pegou de surpresa. Dentro, havia uma folha com apenas uma linha escrita. Às vezes, ser esquecida é a única forma de ser livre. Na hora, eu soube. Reconheci a letra, a forma arredondada do S, o jeito inclinado do E. Era dela. Mas ao invés de medo, senti calma. Peguei a folha, coloquei junto das outras coisas guardadas. A carta, a foto, o pendrive. Era como se, aos poucos, ela estivesse construindo um caminho discreto de volta para mim. Naquela noite, sonhei com ela. No sonho, estávamos sentadas em uma cafeteria, e ela falava com uma tranquilidade que nunca teve antes. Dizia que tinha um emprego novo, que morava perto do mar, que acordava cedo para ver o sol. Quando perguntei se ela ainda escrevia, ela respondeu: "Escrevo, mas agora só sobre coisas que existem de verdade." Acordei chorando, mas foi um choro leve, diferente. Como se por um instante eu tivesse acreditado que o sonho podia ser real. Nos meses seguintes, mais envelopes chegaram, cada um com uma frase nova. O último dizia: "As histórias que a gente conta não nos definem. O que define é o que a gente faz depois que elas acabam." Essa frase ficou presa na minha cabeça. E foi o que me convenceu a fazer algo que vinha adiando há muito tempo: contar a história completa. Escrevi tudo, desde o dia em que ela me contou da gravidez até o momento em que decidi deixá-la ir. Não para a internet, não para fama, mas para entender, para fechar o ciclo. Mandei o texto para uma editora pequena da minha cidade. Eles aceitaram publicar, desde que eu trocasse os nomes. O livro saiu com o título A Verdade Depois da Mentira. Vendeu pouco, mas eu não liguei. O que me importava era o que veio depois. Uma mensagem anônima, num e-mail que eu quase nunca uso. O remetente era ninguém importante. O texto dizia: "Li o livro. É bonito ver que você ainda me vê como alguém. Obrigada por guardar minha história, mesmo quando eu a destruí. Agora, finalmente, posso começar a viver a minha." Eu fiquei olhando para a tela por minutos, sem conseguir respirar. E pela primeira vez em muito tempo, percebi que aquela história, a nossa história, finalmente tinha acabado. Não do jeito que eu queria, mas do único jeito possível. Com ela viva, em algum lugar, sendo quem realmente é. E eu continuo aqui, quieta, cuidando do jardim, escrevendo pequenas memórias, aprendendo a existir sem esperar o próximo aviso, o próximo bilhete, a próxima confissão. A mentira acabou. Mas o amor, esse nunca precisou ser inventado.